Queridos e amados irmãos e irmãs do Centro Espírita Centro Espírita de Regeneração, Francisco Cândido Xavier. Se nós demoramos aqui no nome, não podemos demorar na homenagem a essa figura extraordinária, que foi um dos maiores medianeiros do mundo e que, para alegria nossa, nasceu no Brasil para ser, ao depois, o brasileiro mais conhecido. Chico gostava muito de cantar e às vezes cantava assim: um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso, quando solitário, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. E foi das suas preciosas mãos que a espiritualidade decidiu, certa feita, pelo seu lápis fenomênico, a encaminhar ao nosso planeta uma mensagem de extraordinário valor, que mostra naturalmente a trajetória de uma alma como nós, viajora do universo e cidadã da humanidade, da eternidade, nos encaminhou, mostrando naturalmente a sua trajetória pelos diversos caminhos da vida imperecível. E, ao terminar a psicografia, assinou apenas o Espírito. O título é Vozes do Espírito, que diz o seguinte: Deus é o meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é o meu caminho, a eternidade é o meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é a minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é o meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é o meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização. O trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é o meu ideal, a perfeição é o meu destino. Claro que a perfeição é o destino de todos nós. E aí o Espírito nos arremete ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, onde nós vamos encontrar preciosíssimas lições. E o título do capítulo do livro é Sede Perfeitos, naturalmente embasado na máxima do Cristo. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus.
Quando a gente abre esse capítulo 17, meus irmãos, a gente vai deparar com alguns temas muito importantes para a nossa questão enquanto espíritas. E há dois deles, pelo menos, que a gente entende assim: quando se convida, a casa espírita convida, para você falar sobre o homem de bem e sobre o bom espírita, o verdadeiro espírita, a gente fica entendendo que a casa convidou para a gente poder passar vergonha juntos. Não pode ter uma outra forma senão pensar nisso. E aí nós vamos percebendo que a nossa doutrina é aquela que está incrustada nos mais legítimos preceitos do cristianismo. E nós poderíamos fazer uma retrospectiva em torno dos acontecimentos cristãos, não a partir simplesmente do nascimento do Cristo, mas a partir do momento em que ele e outros engenheiros siderais tiveram a ordem, a oportunidade dada pelo Criador de forjar um planeta para que ele viesse ao depois, como acontece agora, ser dele o seu governador espiritual. Então, Cristo é o governador espiritual do planeta. Porque a lição de hoje, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez não seja uma lição para ser tema de palestra, né? Mas uma lição para ser estudada em casa várias vezes, esmiuçada, discutida. Missão dos Espíritos. A missão dos Espíritos. Era o compromisso. Mas no capítulo dos seres perfeitos, que fala dos bons espíritos, nós vamos ler um trecho muito interessante que diz o seguinte: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Os espíritos que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras nos outros que se conservam inertes. Então nós estamos percebendo que para ser espírita verdadeiro, ele precisa sofrer o despertamento da sua própria interioridade. Ele precisa despertar para ser tocado pelo Evangelho. E é nesse capítulo que a gente vai aprender que se reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Então esta é uma crença calcada numa fé raciocinada, lógica, capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E talvez seja esse motivo porque se diz, a bem da verdade, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo na sua maior pureza. Então vejam bem o compromisso que é ser verdadeiro espírita. Primeiro perguntamos qual foi a missão de Jesus. A missão de Jesus não foi uma missão salvacionista. Eu vou ao mundo para salvar a humanidade, visto que salvação não vem de graça. Salvação é como a serenidade, como a paz, como a harmonia interior, conquistas do próprio espírito. Ele tem que trabalhar essa sua salvação como esse espírito do nosso poema conseguiu trabalhar. Conseguiu tanto que se nominou, não fez nenhuma questão de aparecer. Não estava incerto na sua memória o ânimo aparecendo, o desejo de aparecer. Ele quis simplesmente brindar a humanidade com essa mensagem fantástica, que precisa também ser pensada, refletida.
Então, a missão de Jesus foi uma missão, se nós prestarmos atenção, eminentemente educativa. No capítulo de hoje, no capítulo 20, onde está a missão dos Espíritas, esse capítulo está incerto também no mais importante, no mais épico, no mais erudito poema que a humanidade ouviu em todos os tempos e que nós chamamos de Sermão da Montanha, Sermão do Monte e Sermão das Bem-aventuranças. E o título do capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. E as pessoas dizem, não, vocês espíritas são os trabalhadores da última hora. E às vezes nós nos contentamos com, olha, porque eu sou diferente das outras religiões. Há um comparativo indevido entre a nossa crença e a crença das pessoas. Como há um comparativo indevido entre nós e as pessoas que nos circundam. E a gente podia perguntar aos irmãos da casa, como é que você está olhando para os seus irmãos? Digamos que eu estivesse aqui olhando para o Leandro. Como é que eu estou olhando para o Leandro? Como meu igual? Ou estou olhando para ele com aquele olhar de julgamento que é natural? Enquanto nós não mudarmos o nosso interior, esse julgamento vai nos parecer natural. Julgar as pessoas não como elas são, mas segundo aquilo que nós entendemos que elas são. Então vejam bem para a dificuldade para estabelecer este relacionamento. Então o Cristo, quando veio estar entre nós, deixar esse legado preciosíssimo de extraordinárias lições de vida, deixar pegadas de amor pelos caminhos por ele percorrido com passos estugados e firmes. Ele tinha uma missão que transcendia esse aspecto de vir para salvar. Ele nunca se propôs essa questão, mas ele teve uma outra missão, que é a missão que nós precisamos aprender. E teve isso antes de lá no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, antes dele fazer aquele resumo do substratum da lei e do ensinamento dos profetas, das leis, em 2 únicos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, disse o Cristo. Este é o grande mandamento da lei. O segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo da mesma forma em que você se ama. E a gente começa então a refletir nessa situação. Começa aonde? Se ninguém ama outrem sem se auto-amar, sem se auto-perdoar, é uma questão impossível você fazer isso. Mas com relação a você, porque o Cristo, antes do sermão, antes das bem-aventuranças, lá no capítulo antes, lá no livro de Mateus, você vai perceber que Jesus trouxe uma lição anterior. Quando ele disse, faça brilhar a sua luz. Faça resplandecer a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E isso nos arremete à necessidade de, primeiro, nos aceitarmos. Vamos perceber a importância para o nosso começo de trabalho, para começarmos a urdir este bom espírita, para cumprir uma excelente missão no planeta, começarmos a urdir a nossa formação. Primeiro, me aceitar, com os defeitos, com as mazelas morais que trago dentro de mim. Então, a aceitação de mim mesmo é imprescindível. E assim que eu me aceito, que me impele essa mensagem do Cristo, é fazer uma viagem interior, introspectiva, em torno da nossa própria interioridade, onde vamos encontrar as nossas sombras, que não são poucas, travestidas de ódio, de mágoa, de injúria, de maledicência, de egoísmo, de vaidade,
de orgulho, de mágoa, de culpa. Já pensou o estrago que causa essa moça na nossa vida, a culpa? O sentimento de culpa? Então, primeira coisa, para amar, para cumprir o resumo estratificado por Jesus dos 2 grandes mandamentos da lei, eu preciso me autoamar. Eu preciso, pelo menos, me conhecer. E à medida que eu encontro essas sombras, vou acabar descobrindo que elas precisam ser iluminadas. E não é com a luz de outrem, mas com a minha própria luz. E foi isso também que o Cristo disse certa feita: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se esse sal for insípido, para nada mais serve do que para ser jogado fora e pisado pelos homens. E ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, de onde haverá de iluminar todos os que estão na casa. Então, a nossa luz, para seguirmos a recomendação do Cristo planetário, é necessário que nós a façamos brilhar. Primeiro, desconhecer que somos luz. E ele disse isso, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ao encontrar as minhas sombras, conscientes agora de que sou o único responsável por fazer brilhar essa luz que existe em mim, essa centelha divina que todo espírito viajor da eternidade, cidadão do universo, traz consigo, do mais erudito, do mais santo, ao espírito mais atrasado, mais envolto com a criminalidade. Todos trazem essa mazela moral, trazem essa luz interior. E de repente a gente fica imaginando, o que teria que fazer para fazer a minha luz brilhar? Arriscar um fósforo? Acender uma chama? Não, cuidar de você. Talvez Cristo tivesse dito isso para nós, né? Em outras palavras de hoje, né? Cuide de você, esse é o seu compromisso. Essa é a sua obrigação. Busque a sua transformação moral. Busque a sua transição pessoal. Busque aquilo que nós espíritas chamamos de reforma íntima. E não basta dizer isso na Casa Espíritas, se não dizer o que é fazer reforma íntima. Para as pessoas que nos ouvem, principalmente os mais leigos do que nós. Você precisa fazer reforma íntima. Aí a pessoa vai para casa sem saber se reforma íntima é de passar no cabelo ou é de comer. Na realidade, o nosso compromisso é transmitir esse ensinamento. Porque o Cristo veio como mestre. Ele veio como professor. Quando chamaram de bom, ele disse, bom é só o Pai que está nos céus. Chamaram de rei, ele disse, meu reino não é desse mundo. Mas quando chamaram de mestre, ele falou assim, vós bem o dizeis. Eu sou vosso mestre. A ninguém mais chamais de mestre, senão a mim. E essa foi a sua trajetória de maior pedagogo da história da nossa humanidade. Jesus veio ensinar. E ensinou aos apóstolos, ide por todo o mundo e ensinai o evangelho a toda criatura. Nós abrimos um parêntese, mas estamos aqui na nossa viagem ainda. Então, descoberta as sombras é cuidar de mim. O cuidar de mim importa em fazer renúncias. Não importa em ter que estudar a minha própria personalidade, estudar a doutrina espírita, essa doutrina que se propôs a ser o cristianismo redivivo, porque ela abre, nós já vimos aqui no Evangelho, ela abre perspectivas para o futuro, ela gera esperança, isso quando nós realmente já passamos pelo despertar da própria consciência e estamos cientes e conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade como missionários, espíritos missionários no mundo. Ele disse aos apóstolos, ide e ensinai o evangelho a toda criatura. Por que nós estamos falando isso? Porque descoberta a sombra, iluminar as sombras, é fazer uma troca.
daquilo que existe em nós, é aprendermos a fazer aí, talvez até com os advogados ou não, aprender a fazer um despejo, né? Fazer um despejo é bem do serviço público. Fazer o quê? Tirar todas essas mazelas morais, porque outras pessoas, outras personalidades, outras virtudes morais estão ávidas por fazer parte da nossa formação moral, da nossa mudança interior, da nossa maneira de alargar a nossa visão para enxergar o mundo de forma diferente. E é isso que nós temos que fazer. E é por isso que a gente percebe que seria muito melhor, ao longo da nossa trajetória enquanto espíritos imortais, termos na nossa companhia a caridade, a humildade, virtudes que Jesus ensinou, o amor, o carinho, a mansuetude, a magnitude, a complacência, a ternura, a alegria, o desejo de vencer e a vontade de fazer. Porque normalmente nós espíritos nós nos perdemos porque nós queremos e não temos vontade, não tomamos essa iniciativa. Agora, conviver com essa gente é muito melhor. Sabemos de todas as dificuldades, num mundo de provas e expiações, de incoerências, de incongruências, de paradoxos, e hoje, de extrema violência como é o nosso planeta. Então, a missão do espírita, do verdadeiro espírita, é muito grande. Na mesma linha de entendimento que Jesus ensinou os apóstolos, ide e ensinai, essa é a nossa tarefa. Eu perguntaria, será que nós espíritas estamos sendo espíritas verdadeiros? Como é que está a nossa convivência, primeiro conosco mesmo e depois com aquelas pessoas que nos circundam, com o nosso próximo? Como é que está o nosso comportamento na rua nesse momento tenebroso da gloriosa transição planetária? Vocês viram que primeiro a dificuldade, né? Tenebroso da gloriosa transição planetária, que começou há anos e que agora esses fenômenos estão recrudescendo. Por mais estranho que pareça, nas casas ditas espíritas, dentro do movimento espírita, a chegada da pandemia trouxe pavor a muita gente. Imagine os outros que não creem em nada. Imagine os outros que não têm essa fé raciocinada, capaz de ter essa visão de futuro com absoluta certeza, né? Nós não acreditamos na reencarnação, né? Nós temos certeza que a reencarnação existe. Nós temos exemplos, tantos, de espíritos que se reencarnaram e vieram para nos oferecer a mão. Porque se estão conosco, compreendem eles que, embora um pouco à frente, essa transição, essa evolução é coletiva, que precisa dar as mãos. O que é individual é o processo de autoeducação. Quando todas as pessoas no mundo forem educadas, evangelizadas, o mundo não teria mais problema. E é para esse fim que nós estamos caminhando. No momento, tormentoso mesmo. Porque se essa guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, se trava há séculos, sempre aconteceu, nos dois planos existenciais da vida, hoje ela recrudesceu muito mais. E nós temos dificuldade de administrar a nossa própria individualidade, porque de repente, como que inesperadamente, fazendo parte desse momento histórico, e diria o momento mais importante da história da humanidade, nós nos deixamos levar por pensamentos que não edificam, que não constroem. Devemos levar para uma irritação. Sozinho você, de repente, está irritado. E aí você imagina, então, a necessidade de nos educarmos para sair lá fora. Para comportar no trânsito, perceber que o trânsito é um outro universo. E que lá você não tem nenhuma razão. No trânsito, quem tem razão é o outro. Todos os outros, menos você. Essa talvez seja uma estratégia importante para a gente saber também como levar essa questão da vida.
soubesse que minha garganta está desse jeito, talvez eu tenha tomado um outro remédio. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou aqui na mesma posição do Divaldo. Ele diz que quando começa a falar da doutrina espírita, esquece até de Jesus Cristo, né? E nós, às vezes, esquecemos daquilo. Nós não estamos fugindo do tema, não. Porque o tema é esse. Não há como você cumprir missão. E qual é a nossa missão? Se não de pregar. O Evangelho diz claramente que nós vamos fazer uma leitura, não sei se é dinâmica, uma leitura só por alto, assim, para as pessoas perceberem. A missão dos espíritas. Aí vem, mais na frente. Ide pregar o novo dogma da reencarnação e de elevação dos espíritos. Não mais assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Diria Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Preparai-vos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Continuando, olha a lição. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Mais à frente, ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Ide e pregai. Ide e prescrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Ide e pregai. Ide, homem, que grandes diante de Deus, mais habilidosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela sua fé. Diante de ti e dos grandes, grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lendas. Remover as dificuldades. A nossa tarefa é individual. É remover as dificuldades morais que estão atravancando o nosso progresso. E nós precisamos avançar. Esse compromisso de avançar é grandioso. Então, e depois e levai a palavra divina. Arme-se vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. E nós estamos como? Ainda de braços cruzados. Não, eu sou espírita. Toda sexta-feira eu vou à casa espírita e tomo passe. Eu sou espírita porque eu não perco uma palestra. Só não vou nas palestras do Irani porque não me interessa. Então as pessoas ficam nessa, eu vou à casa espírita, pode ficar morando na casa espírita.
Mas sem a transformação interior, não nada disso resolve. Nós precisamos mudar a nossa conduta, a nossa atitude. Precisamos tanto que o nosso caríssimo Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, nos receitou a conduta espírita, que muitos de nós conhecemos. É um livro muito simples que vai falar do nosso comportamento em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. Então o processo é preocupar com a nossa mudança e avançarmos na direção do bem, na direção da luz. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Por falar que muitos se transviaram, sem nenhuma crítica, mas observando verdades cristalinas, Valdo Vieira foi parceiro por muito tempo de obras juntos com Chico Xavier. De repente, eles iriam aos Estados Unidos. O Emmanuel falou, o Valdo vai cair numa cilada. E foi nessa viagem que ele caiu numa cilada. Não demorou muito a passar, não ser mais espírita. Hoje, nem sei se desencarnou ou não, ele tem uma ciência criada que se chama projeciologia. Então, se ele, que era uma pessoa com esse quilate de conhecimentos morais, ele acabou tropeçando no caminho, imagine nós. Então, essa é a lição que nos traz o espírito Horácio da codificação para a nossa reflexão em torno do verdadeiro espírita, da missão do espírita. Agora, nós estamos preparados para cumprir essa missão. Cumprir essa missão é ir ao encontro de Fortuna Culto, obedecer a lição de Chevero do Evangelho, vá às origens do mal, alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, a afeição, não são mais importantes do que a tua esmola. Então, em de pregar o Evangelho, é pregar de todas as formas. É pregar com o olhar, é pregar com a palavra. Não é distribuir, a vez, materiais tão somente. Porque para manter a subsistência do homem, se a lei humana fosse cumprida, nós teríamos a União, o Estado, os municípios, outras entidades filantrópicas. A pressão principal do espírita é cuidar das almas. Sobretudo dos espíritos desencarnados, que também são almas. Esse é o nosso dever. E que nos circundam, estão conosco dia a dia. E é através dessa mudança interior é que nós vamos escolher também as nossas companhias, para todo momento. Como é que nós vamos atrair? Como é que faz para está lá no livro dos Espíritos, para afastar os maus espíritos. A gente não chamaria de maus, né? Eu acho que os maus espíritos têm um outro nome. Eles chamam cobradores nossos, né? Então eu não tenho obsessor, eu tenho cobradores. Eu tenho que pagar. Eu tenho o dever de fazer palestra, o dever de exercer a mediunidade. Então eu não tenho outro caminho. Nem o caminho da prece, que é remédio para todos os males. O problema dele é mediúnico, ele está obsediado, aí você fica em casa orando, pedindo a Deus para passar uma coisa que você pediu. Você pediu para ser médium, para resgatar o passado. Você pediu para ser palestrante, para resgatar as besteiras que fez no passado, como é o meu caso. E agora eu vou fugir da responsabilidade. Eu vou dizer para os irmãos a quem agradeço nesse momento da diretoria do Chico, eu vou dizer ao Leandro, que eu não posso vir, que eu não posso servir Jesus dessa outra maneira. Eu não tenho direito de fazer isso em hipótese nenhuma. O meu dever é servir, o meu dever é trabalhar. Porque também não sou eu que digo, são outras vozes que dizem. Amar é lei da vida, auxiliar é dever, é a alegria de servir e a glória de cada ser. Observe a natureza, servindo constantemente. O mundo é uma sinfonia de doação permanente. O mar gigante a agitar-se em primitivos lamentos é o servidor do equilíbrio dos celestes elementos. O sol gerando energia
É luz do Senhor a brilhar. É a força da criação servindo sem descansar. O mundo por toda parte é todo um hino de amor. Serve o vale, serve o monte, serve a nuvem, serve a flor. Servindo vive a semente, servindo resplende a luz, servindo ponte socorre, servindo passou Jesus. E é esse o caminho que nós precisamos seguir, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nosso dever, a nossa missão como espíritas é servir. Essa é a missão dos espíritos. Agora, para isso, temos que nos transformar. Temos que nos transformar em verdadeiros espíritas, que estão prontos a cada momento a estender as mãos da caridade ao nosso próximo para transformar essa caridade, para transformar o amor nessa caridade atuante. E variadas são as formas de poder ajudar. Variadas são as formas de poder servir. E a gente vai percebendo que os acontecimentos do mundo não podem pegar desprevenidos os espíritas, como aconteceu agora com essa bênção maravilhosa da lição do sofrimento, vinda, travestida aqui de pandemia, mas que é um gesto generoso do amor e da misericórdia divina. O que procuraram as nossas mentes ao longo dos séculos? As nossas emoções, os nossos pensamentos, se não atrair para nós mesmos, como se fôssemos os donos absolutos da razão, atrairmos energias negativas ao ponto de buscarmos com avidez a deflagração de uma guerra nuclear. E a espiritualidade se reuniu em forma dos espíritos superiores para tratar dessa questão de, mais uma vez, socorrer a humanidade, porque cada vez que nós começamos a desviar um acontecimento diferente, aparece para redirecionar a conduta humana. E Jesus, ainda Cristo planetário, encaminhou tanta gente para isso. Moisés, né, que foi um médium extraordinário, fantástico, mas poderia negar, mas matou muito. Era o jogo daquela época. Foi um médium de Deus. E assim vieram outros, né? Francisco de Assis, que realizou dentro da igreja e fora da igreja um trabalho missionário fantástico. Assim foram outros avatares, foi Gandhi, que não cristão, mas vivência cristã, vivência de verdadeiro espírita, né? Então nós não podemos nos enclausurar no rótulo e acharmos que somos diferentes. Às vezes diz, não, os crentes não acreditam nem na reencarnação. Eles não têm a obrigação de acreditar na reencarnação, se não estão preparados para isso. Então nós não podemos ser violentos com relação a isso. Nós não podemos constranger consciências. E uma das maiores violências que pode acontecer em nossas vidas, meus irmãos, é a gente querer ensinar para um crente evangélico reencarnação, empurrar boca abaixo a doutrina da reencarnação. Ele não está preparado. Como não está preparado para receber a pandemia? Então, para eles é um tormento, é um castigo de Deus que veio para a humanidade. E nós não podemos ter essa visão mais curta, né? Não alongada, como a doutrina nos permite. A pandemia é uma bênção de Deus. A bênção do sofrimento, que veio para aqueles como nós, que não desejamos seguir como devíamos tê-lo feito as diretrizes do Cristo. E o momento que nós estamos tentando é de muito tormento, de muita dificuldade. E quem disse que a pandemia vai passar e as coisas vão caminhar diferente? Nós estamos ávidos por encontrar felicidade no mundo de provas e expiações, isso é impossível. Seria possível até encontrar a felicidade relativa, como diria o nosso poeta santista Vicente de Carvalho, quando falou: esta felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de doirados pombos, existe sim,
mas nós não a encontramos, porque ele está apenas onde a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Quer ser feliz? Traga felicidade para junto de você. Seja feliz obedecendo as duas principais virtudes que Jesus nos trouxe: a humildade e outras mais, né? A serenidade, o amor, a paz, a harmonia, a esperança de novos dias. O Evangelho diria confiança em Deus, confiança em si mesmo, confiança no futuro da humanidade. Porque a nossa missão, a nossa tarefa é de contribuirmos, diz o Evangelho, para transformar o homem e fazer avançar a humanidade. E não existe melhor forma de fazer isso, senão cada um cuidar de si. Deus deu uma vida que é para cada um cuidar da sua. Mas as nossas preocupações não raramente estão voltadas por aquilo que as pessoas estão fazendo ao nosso derredor. E às vezes nos julgamos na tarefa de querer mudar o pensamento das pessoas, mudar a vida das pessoas, querendo que elas aceitem determinada condição, e nisso aí nós estaríamos promovendo aquilo que a gente fala que seria o violentar da consciência. Esse não é o nosso dever. Mas como a nossa doutrina traz-nos essa perspectiva que as almas têm, depois de serem criadas simples e ignorantes, atravessar séculos e eternidades mais remotas, em busca da perfeição, e quando nós descobrimos que nós estamos muito mais próximos ainda da pedra bruta do que da angelitude, nós nos despertamos e achamos que precisamos avançar. Gostaria também de trazer a participação de um outro luminar da história humana, de um poeta brasileiro fantástico que, quando entre nós, trouxe-nos preciosíssimas lições, principalmente quando assumiu a causa abolicionista. Estou me referindo ao poeta baiano Antônio de Castro Gomes. Depois de mais de 151 anos, ele regressa ao planeta, ainda pelo lápis fenomênico do Chico Xavier. É uma mensagem chamada Marchemos, que está lá na primeira obra que o Chico escreveu, Poemas Parnaso do Além-Túmulo. E o poema do Castro Alves fala também dessa trajetória do ser humano, não como individualidade, como foi o nosso primeiro poema, né? O Espírito falando que Deus para ele e que a natureza, ele já fala aqui do ente coletivo que somos nós. E nós precisamos abraçar essa questão do ente coletivo, para entender que o crescimento é junto, que chegou a hora de ser parceiro, que chegou a hora de contribuir, que chegou a hora também de despertar a inteligência, como a pandemia veio trazer, a criatividade, o avanço da ciência, o avanço da solidariedade, porque nunca pensou em ajudar. Então não resta dúvida que o progresso da gente continua. Mas o poema diz o seguinte: há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e vigor,
é o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna no maio, pela faina do trabalho a enxada fazendo pão. É o escopo dos escultores transformando a pedra flores em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Deus somente, a vida é luz e esplendor. Deus somente é o amor. O universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores de imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e Cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta ensinando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia, nas fainas do evoluir, terás a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa luz ressoa, no horizonte inteiro ecoa, para a frente, caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Se tivesse tempo, nós íamos unir aqui os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas emoções, para agradecermos a Deus o dom precioso da vida, o momento sublime que essa oportunidade nos ofereceu, na presença dos Espíritos, que está conosco para distribuir esse banquete de luz, de fé e de esperança. Para agradecermos a direção, os amigos espirituais que dirigem a casa, os amigos encarnados, pela generosidade do convite, e para junto mostrarmos a nossa crença no mundo diferente. Dizendo assim: o mundo pode ser melhor, 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 melhor. O mundo pode ser melhor, depende de mim, depende de você, depende de todos, é só querer. Aí continuaria, é só querer, é só sorrir, é só amar, é só sonhar, é só servir. Que nós possamos servir o nosso Evangelho de uma forma bem serena, bem equilibrada, ajudando a plantar a paz no coração da humanidade. Que Jesus nos abençoe. O homem não para de falar, olha.